Bom dia, meus queridos alunos. Então, estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo para a gente poder conversar a respeito de alguns assuntos. E hoje nós temos um assunto assim de grande, eu vejo assim, de muita importância para o nosso dia a dia, para a nossa forma de viver, uma forma da gente poder pensar como fazer para nossas vidas. É um assunto que eu vejo assim, de importância nesse sentido. E tem sido cobrado também, de uma certa maneira, nos vestibulares, no Enem, e até mesmo em alguns concursos, né? Porque fala um pouco a respeito dos direitos humanos. Mas dentro dos direitos humanos, a Declaração, né, Universal de Direitos Humanos e a Carta Magna da ONU fala que todos nós somos iguais, né? Então isso é uma coisa, uma lei quase que universal de consciência social, vou botar assim dessa maneira. E dentro desse assunto tem a questão do falar sobre a diversidade que existe social, né, e que muitas vezes não são respeitadas por algumas pessoas, né? Porque a diversidade, ela existe, e uma coisa que eu tenho assim para mim, que eu vejo assim, de grande importância, de grande valia na minha vida, é que buscar fazer assim, de uma certa maneira, respeitar, mesmo que eu tenha um juízo do que é certo e o que é errado, né? E o que é o certo na minha concepção, né? E o errado é o errado. Não adianta o errado querer ser certo, nem o certo querer ser errado. Na minha concepção tem o certo e tem o errado. Mas a gente não pode julgar as pessoas do jeito que elas estão agindo, e sempre tem que ter o respeito à pessoa. Sempre ter o respeito à pessoa, né? Então isso, eu posso ter o certo que eu considero certo, posso ter o errado que eu considero errado, mas não a pessoa. A pessoa é toda ela merecedora de respeito. Porque a gente pode, de uma certa maneira, examinar sem julgar a pessoa, olhar o que a pessoa está fazendo e ver se aquilo cabe para eu fazer ou não fazer. Então a gente vê um julgamento no ato da pessoa e não na pessoa. Toda pessoa é merecedora de respeito. Toda pessoa é merecedora de respeito. Fazendo, muitas vezes, coisas que você, para a sua vida, você não quer para si. Você não quer para si. Então a gente respeita a pessoa. A pessoa que está querendo fazer o que quiser fazer, né? Você não precisa aceitar aquilo com sua naturalidade para a sua vida. Mas respeita a pessoa. Isso é um fundamento máximo que existe dentro da Declaração de Direitos Humanos, e que na questão de diversidade, porque diversidade são muitas diversidades sociais. Nós podemos falar da diversidade religiosa, né? Por que não respeitar a religião do outro? Se a religião está fazendo a coisa por bem, do jeito dela, mas é o jeito que entende a compreensão daquela pessoa, que ela vê. Se o outro não quer seguir outra religião, a outra pessoa segue outra religião. Com tranquilidade. Existe uma coisa chamada intolerância religiosa que existe. As religiões afro, né, muito ligadas ao espiritismo também, já foram muito discriminadas. Hoje estão mais aceitas na sociedade. Então a gente vê mas ainda existe muita discriminação, muito preconceito religioso, né? Outra questão muito falada hoje em dia é a questão do preconceito sexual, né? Existe preconceito sexual, né? Existe a força da natureza dentro disso tudo, né? Mas nós temos que respeitar a pessoa. Respeitar a pessoa. E nós temos que combater a homofobia, por exemplo. Vamos combater a homofobia. É o jeito que eu vejo e como que é pregado pelos livros, pela Declaração de Direitos Humanos, estou seguindo por ela, que é a Carta Magna da ONU. Temos que pregar, né? Combater a homofobia. Mas temos que ter um cuidado, que isso é uma coisa muitas vezes que é bem próximo de destoar um pouquinho, combater a homofobia, fazer uma apologia à homofobia. Aí também não é certo. Nós temos que respeitar a homofobia, respeitar o direito de escolha sexual da pessoa, né, do gênero, né, de escolha de gênero, né, diversidade de gênero, e respeitar o direito dela, mas você não tem que fazer apologia, porque cada um no seu discernimento, né?
Então isso é o que a gente tem que vir pensando a respeito dessas coisas. Tá? Então cuidado com isso, né? Uma outra coisa que a gente tem que falar também a respeito da questão da diversidade, né, é a diversidade que a gente fala assim, racial, né? Esse termo mesmo eu não gosto muito de falar de diversidade racial, né? Porque a raça é humana, né? O ser humano é uma raça só, mas tem uma diversidade do biotipo da pessoa, né? Do biotipo da pessoa. Tem o de pele mais escura, pele mais clara, cabelo mais louro, cabelo mais preto, né? Mais, nariz mais pontiagudo, nariz mais alongado, pessoa, cada um com a sua característica física, biológica, que é uma coisa que a pessoa nasce com aquilo, não tem como ela mudar aquilo. Se a pessoa nasceu negra, preta, como é colocado no IBGE, ela não tem que escolher a cor da pele dela. Eu nasci com essa cor de pele aqui, eu vou ter que conviver com isso o resto da vida. Aí você é discriminado por uma coisa que eu não tive nem opção de escolha. Então isso a gente tem que começar a examinar também. Então se a pessoa é a característica dela física, do jeito que for, acontece. O Lombroso foi um pesquisador italiano, ele criou uma lei na Itália, né, isso no final do século XIX, onde as características físicas da pessoa, o tamanho da mandíbula e da testa, eu falava se a pessoa tinha aptidão a ser criminoso ou não. Isso gerou uma discriminação tremenda. As pessoas que eram mais queixudas, um queixo mais, mandíbula mais, né, para frente, e com as pessoas que mais tinham a testa mais protuberante. Eu estava sujeito a ser considerado criminoso lá. Não criminoso, mas a aptidão criminoso. Quer dizer, então aquilo ali agravava. Se a pessoa estava em dúvida se a pessoa era criminosa ou não, tinha aquelas características físicas, pronto, era um ponto negativo para a pessoa. Olha que coisa, situação triste, né? Isso gerou muito preconceito, gerou uma série de coisas. Sem falarmos da questão do negro, né? O negro é histórico, a questão do preconceito racial ao negro. O negro, por muitas civilizações, foi considerado escravo, por ter uma característica, um biotipo diferente, na cor da pele, né? Aqui no Brasil mesmo, a escravidão, no Brasil, ela perdurou oficial até 1888. E de lá para cá, lógico, veio melhorando, porque, repare, de escravo, deixou de ser escravo, né? E de uma certa maneira, o negro veio se inserir na sociedade, mas ainda tem muito ainda para caminhar. Tem muita discriminação ainda existe no Brasil. A discriminação ainda no Brasil é grande, dá para a gente ver em dados que os maiores salários no Brasil são de homens brancos. E o menor salário no Brasil são das mulheres negras. Aí você vê outra discriminação, homem e mulher, né? Depois falaremos um pouco disso. Então tudo isso a gente vê essa discriminação. Isso é questão histórica, tem que ser resgatada. Tem que ser feita alguma coisa para poder amenizar a lacuna social que existe entre os negros e os brancos. Se a gente vai na escola pública, entra na escala de escola pública, a quantidade de negros que tem sentado na sala de aula é muito maior. Você vai na escola particular, como a maioria né, de vocês, a gente vê a maioria branca. Aí já dá para ver a questão da desigualdade social relacionada à desigualdade racial. Então, isso que a gente tem que começar a estudar, a examinar, e por isso tem as chamadas políticas afirmativas. As políticas afirmativas são aquelas políticas feitas por muitos governos para tentar reduzir a lacuna dessa questão de diversidades que existem, de várias maneiras, várias delas, principalmente a racial. Então, uma coisa que a gente tem que estar vendo e olhando, examinando direitinho, né? E tem outras coisas que a gente tem que vir falando também, por exemplo, discriminação, né, da mulher, né? Por muito tempo, né, a mulher não podia nem trabalhar, não podia votar, e de uma certa maneira ela vem conquistando seu espaço na sociedade, e cada ano que passa está mais igual. A gente observa isso com clareza, né? Mas ainda tem muito também ainda a igualar. É lógico que é uma questão biológica, de uma certa maneira, a questão de emprego, a gente vê que isso dificulta um pouco, né? Que é a questão do filho, né? A mulher que pare, o homem não pare, né? A mulher que fica grávida, né? Então, aí, o que tem a ver isso, né? É uma coisa nobre, né? É uma coisa que é nobreza, né? A paternidade, a maternidade, mas a maternidade é uma coisa muito, muito bonita, né? Gerar uma vida dentro de si, né? Então, é uma coisa muito bonita que eu vejo. Mas, na hora que vai arrumar um emprego, se vai uma menina mais jovem, que ainda não casou, recém-casada, que ainda não tem filho, ou tem filho pequeno, o patrão pensa, né? Daqui a pouco está grávida, daqui a pouco tem licença maternidade, daqui a pouco tem um filho, o sujeito ficar doente, tem que ficar em casa, não vir trabalhar. Isso, de uma certa maneira, é um peso contra as mulheres, né? É inegável.
nós vivemos no mundo capitalista. Lamentavelmente, isso acontece ainda. Outra coisa, nós temos que vencer, né? Vencer e ver como ver para poder solucionar esse problema que ainda existe na sociedade. Então tem muitas diversidades, né? Muitas diversidades. Nós podemos citar, por exemplo, tantas conquistas que as mulheres já fizeram, né? As mulheres já conquistaram bastante coisa, né? Mas nós temos que lembrar sempre que o homem é homem e a mulher é mulher, né? Tem as características mais masculinas, as características mais femininas, que é uma coisa que é da natureza também, é da forma como eu vejo, tá? Então tem muitas diversidades, né? E dentro dela eu só quero destacar mais uma aqui, da diversidade racial, que é um ponto assim que a gente tem que falar, assim, que foi bem triste da história da humanidade, que aconteceu na África do Sul, né? Que a África do Sul até recentemente tinha uma política chamada política do apartheid, né? Era de segregação racial. É outra palavra que a gente tem que sempre estar examinando para poder entender. O que é a palavra segregação racial? A palavra segregar é dividir, né? Discriminando nos lados. Não é só dividir, não é só distribuir um grupo para cá, um grupo para cá, não. Não, é distribuir e discriminar um. Aí segrega. Segregar é isso. E lá na África do Sul, por muitos anos, por décadas, né, teve a política do apartheid. Era uma política oficial onde os brancos somente tinham direitos. E os não brancos não tinham quase direito nenhum da sociedade. Não havia escravidão, mas não tinham direitos sociais, eram diferentes. Era quase uma escravidão, né? Então, esse daí foi um momento, né, teve o Nelson Mandela, que foi um dos líderes contra o apartheid na África do Sul, que foi preso, condenado à prisão perpétua, e somente em 1990 ele foi anistiado. E quando começa um processo, né, de fim do apartheid na África do Sul. Mas isso só aconteceu, não foi porque a África do Sul se conscientizou, os líderes os brancos lá que estavam no poder se conscientizaram, vamos acabar com o apartheid. Não teve pressão internacional. A África do Sul passou por muitas sanções, né? Sanções econômicas, muitos países pararam de fazer comércio com a África do Sul, muitas empresas pararam de fazer comércio com a África do Sul por causa do apartheid, né? Em protesto, contra aquela política da África do Sul. Tem também as sanções políticas que existiram, quer dizer, a África do Sul, por exemplo, ficou sem direito a voto na ONU, sem direito a uma série de participação de vários organismos internacionais, e algumas sanções sociais. Ela ficou afastada das Olimpíadas, né? Ela ficou suspensa das Olimpíadas quando tivesse aquela política, da Copa do Mundo, algumas também jogos, questões sociais, que elas também ficaram meio banidas. Então isso pressionou a África do Sul para ela poder parar com a política do apartheid, né? E acabou, graças a Deus, e estamos lá. Tanto que o Nelson Mandela, depois de anistiado, ele foi eleito o primeiro negro, né, ser eleito na África do Sul, porque a partir daí, quando acabou o apartheid, não havia mais, todos poderiam ser votados e ser votados, né, independente da cor da pele, né, como era na época do apartheid, tá? Beleza? E tem só mais uma palavra para a gente poder finalizar essa aula, que é uma palavra-chave para tudo isso que eu falei, chamado etnia. Etnia diferencia um pouco do racismo, muitas vezes colocado até de forma como sinônimo, que às vezes, dependendo da forma como é aplicada essa palavra, podemos colocar como sinônimo, né, de racismo, de raça, né, etnia e raça, mas a etnia está mais ligada às questões culturais, a cultura, determinada cultura, né, e essa questão cultural, então a gente tem que observar que existe chamado etnocentrismo. O que é esse etnocentrismo? Entender as etnias, tudo bem, respeitá-las, né? Tudo bem. Você não tem problema nenhum da sociedade, sabemos que existem as diversidades, como eu falei aqui no início dessa aula. Mas o etnocentrismo é a pessoa que acha que a sua etnia ela é melhor do que a outra. A sua etnia, o seu jeito, a sua cultura, a sua forma de pensar, que é o certo, o dos outros são errados. Então, a sua etnia é o centro, etnocentrismo. Então, disso gera a discriminação das outras etnias. Tranquilos? Tem até uma charge bem interessante, né? Vou tentar falar dela aqui para ver se a gente entende. Tem assim uma mulher assim, ocidental, usando biquíni, um óculos todo tamanho escuro no rosto, olhando para uma islâmica com burca, né? E só os olhos lá de fora. Aí a ocidental pensou, né, assim, que sociedade machista, olhando para a islâmica, cobre o corpo todo, só deixa os olhos lá de fora. A islâmica, com um pensamento, olhando para a outra, julgando a outra, assim, que sociedade machista, deixa o corpo todo nu e só os olhos tampados.
Então é a forma de pensar de cada um, né? Então isso é uma forma da gente poder observar e ver a questão da etnia, e ver a questão do etnocentrismo, que é muito importante. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.